Estamos de volta aí na aula 5, na parte de exercícios. Hoje eu estou sem a blusa aqui do Sejures, o Latino levou para lavar e não trouxe, né, Latino? Foi isso, Latino, não? A mensagem é verdadeira ou falsa? É falsa, né? Eu esqueci mesmo, vim direto do trabalho, estou sem a blusa do Sejures e da Jures ADV aí. Vamos à primeira questão, solta na tela aí, Latino. Tutela provisória, nós já vimos a parte teórica, agora nós vamos analisar as últimas questões, 2019, 2018. Aparece aí na tua tela uma prova de procurador jurídico que diz o seguinte: nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial ela pode limitar-se ao requerimento de uma tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final com exposição da lide, do direito que se busca realizar e também do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Aí nós temos algumas alternativas e a pergunta é o seguinte: a respeito da tutela antecipada, requerida em caráter antecedente, é correto afirmar que... Volta aqui comigo rapidinho, Latino. Caiu tutela provisória, você vai desenhar rapidinho aí o quadro, tá? Na tua prova, desenha lá rapidinho. Tutela provisória é gênero, eu tenho duas espécies, a de evidência e a de urgência. É isso que você vai fazer na prova. A de evidência e a de urgência. Você vai lembrar na prova também que a de urgência você tem duas, a cautelar e a antecipada. Cautelar e antecipada. E vai lembrar na prova uma coisa bem simples, que ambas, seja cautelar ou antecipada, podem ser requeridas incidentalmente ou antecedente. O que significa isso? Antecedente, antes do processo. Antes, antecedente, antes do processo. Incidentalmente, no curso do processo, você vai lá requerer a tutela provisória. Nós já vimos essa questão, essa pergunta de prova, está falando sobre a tutela de urgência, quando a urgência é contemporânea à propositura da ação. Se você voltar nas aulas teóricas, nós já falamos sobre isso. Quando a urgência é contemporânea à propositura da ação, você vai encontrar a tutela de urgência no artigo 303, quando ela é antecipada. Artigo 303. Quando a urgência é contemporânea à propositura da ação, diz o Código, a tutela pode ser feita por um mero requerimento. Então você faz aí um mero requerimento de pedido de tutela, tá? Faz um requerimento. Não precisa fazer uma petição inicial linda e maravilhosa. Apesar desse requerimento ser obrigatório constar o valor da causa, a exposição dos fatos e tudo mais. Mas é um mero requerimento. Então nós falamos nas aulas teóricas da cirurgia, né? Você é advogado, recebe uma ligação, 2 horas da manhã, olha, preciso de uma liminar. Então a urgência é contemporânea à propositura da ação. Você não consegue fazer uma ação inicial linda e maravilhosa 2 horas da manhã para protocolar às 3. Então o Código autoriza você fazer um requerimento. E aí, esse requerimento ele só pode ser na tutela de urgência. Na antecipada, de forma antecedente. É essa daqui. Antes do processo, você pode fazer o requerimento. E aí tem uma questão interessante no Código, é que a tutela provisória de urgência antecipada, antecedente, artigo 304, se estabiliza. Então, se você quer lá, por exemplo, uma liminar contra a Unimed, porque ela não está fazendo a cirurgia, e o juiz te dá a liminar, e a Unimed não recorre, ela se estabiliza, a tutela fica estabilizada. Qual é o prazo de estabilização? 2 anos. E o processo ele é julgado extinto, tá? Sem mérito, porque isso não faz coisa julgada. Então, a decisão ali de extinção do processo é uma decisão sem mérito, não analisa o mérito, apesar de que essa tutela antecipada tem natureza de mérito, mas não é, tá? Então a pergunta da prova, solta na tela aí, Latino. A respeito da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, é correto afirmar. Volta aqui 1 minuto, Latino. Tutela antecipada é essa aqui, ó. Tá perguntando isso aqui. Requerida antecedente, está perguntando isso aqui. Antecipada, antecedente. É importante você lembrar a diferença de antecipada para cautelar. Se você quer a mesma coisa hoje que você quer na sentença, ela se chama antecipada. Por exemplo, a mãe pede R$1.000 de alimentos. Ela quer uma sentença de R$1.000 de alimentos.
Aí vem o juiz, dá uma tutela provisória, dando os R$1.000 de alimentos. Se você quer a mesma coisa hoje que você quer na sentença, ela é antecipada, ela é satisfativa. Está aqui, tutela antecipada. Agora, se você só quer proteger a sentença, eu quero a indisponibilidade dos bens. Aqui, indisponibilidade dos bens. Para lá na sentença obter o ressarcimento ao erário, ela é protetiva, ela é cautelar. Então essa questão está cobrando a tutela de urgência, antecipada, antecedente. Solta na tela aí, Latino. 1. Se torna estável se da decisão que é conceder não for interposto o respectivo recurso e o processo será extinto. É gol, é o gabarito. Alternativa A. Fundamentação legal, artigo 304. Se não recorrer, se torna estável. E o processo é julgado com mérito? Não, ele é extinto, porquanto sem mérito. Aí a alternativa B diz, apenas a parte sucumbente pode demandar a outra com o intuito de rever. Não, qualquer das partes podem pedir a revisão dentro do prazo de 2 anos. C, a decisão que a concede faz coisa julgada? É errado, é julgado extinto, então não faz coisa julgada. D, o direito de revê-la, reformá-la ou invalidá-la extingue-se após 2 anos, contanto da ciência da decisão que a concedeu. Não, não é da ciência, é do prazo de interposição do recurso. E, se aplica o Instituto da Estabilização, a tutela cautelar. Errado, Latino, volta aí rapidinho. A tutela cautelar nunca se estabiliza. Isso é tão fácil em prova, porque só tem uma tutela que se estabiliza. Qualquer outra tutela não se estabiliza. Então a única tutela que se estabiliza só tem uma. Tutela provisória, de urgência, antecipada, antecedente. É só ela. Não tem nenhuma outra tutela que se estabiliza. A tutela de evidência se estabiliza? Não. A cautelar se estabiliza? Não. A antecipada e incidental se estabiliza? Não. É só antecipada o quê? Antecedente. Beleza? Solta na tela a próxima questão aí, Latino. Gabarito, alternativa A, aparece aí na sua tela. Fundamentação legal, artigo 304. Diz aí, ó, a tutela antecipada torna-se estável. Vamos para a próxima questão. Uma prova de promotor de justiça, São Paulo. Prova aí de 2019. Olha aí, ó. A tutela de evidência. Caiu evidência na prova? Para, Latino. Volta aqui, comemora, meu. Primeiro solta fogos. A tutela de evidência, tu já olha pro cara do lado. Amém. Tutela de evidência, só tem um artigo, só tem um requisito, só serve para uma coisa. Não tem como errar. Caiu tutela de evidência na prova, já comemora. Então vamos dar aquela comemorada aí, ó. Solta na tela, Latino. Comemora, né, meu irmão? Só tem um artigo, só tem um requisito. Serve para 2 coisas, mas... Tá aí, ó. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Poderá ser concedida liminarmente quando? Olha a pergunta da prova. Quer saber quando a tutela de evidência pode ser liminar, ou seja, sem ouvir a outra parte. 1. Ficar caracterizado o abuso de defesa. Volta aqui, Latino, rapidinho. A tutela de evidência até serve para combater o abuso de defesa, né? Os atos protelatórios das partes. Mas veja, o que é liminar mesmo, hein? Liminar é uma técnica decisória onde o juiz decide sem ouvir a outra parte. Se teve abuso de defesa, é porque ele ouviu a outra parte. Então não pode ser alternativa A. Como é que o juiz vai dar liminarmente algo se ele já ouviu a outra parte? Alternativa A, dá tchau para ela. Solta na tela a alternativa B, Latino. Se tratar de pedido repersecutório, fundado em prova testemunhal adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob combinação de multa. Não é necessariamente a prova testemunhal, até porque na prova testemunhal você só vai obter essa prova lá na fase de saneamento, no artigo 357. Então está meio esquisita essa alternativa B aí. C. Quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. É o gabarito, marca aí, alternativa C. Volta aqui, Latino. Se você já tem todos os documentos a seu favor e já tem uma súmula vinculante ou já tem um julgamento de recursos repetitivos,
Por exemplo, você compra um carro numa loja de carro e posteriormente, algum tempo depois, você descobre pela delegacia de polícia que aquele carro que você comprou é clonado. Os atos da delegacia de polícia, eles gozam de presunção de legitimidade e presunção de veracidade. Então, se você tem um documento da delegacia de polícia dizendo, olha, esse carro ele é clonado, tudo indica que é, porque a delegacia de polícia goza de presunção de legitimidade. Se a delegacia, o que ela fala, goza de presunção, o artigo 374, vou botar aqui, inciso, se eu não me engano, é o inciso 4º do CPC, diz, não precisa provar. Então eu nem preciso provar para o juiz que o carro é clonado ou não, porque a prova já é a próprio relatório ali policial. O artigo 374 do Código de Processo Civil diz, não dependem de provas. Ou seja, não precisa provar. Se você que comprou o carro, quer entrar na justiça e você quer ficar perdendo tempo falando para o juiz se ele é ou não é clonado, está errado. Você não tem que perder esse tempo. Você só tem que falar, excelência, comprei um carro clonado, quero de volta o meu dinheiro. É só isso. Você não precisa provar algo que já está provado. Por quê? Porque olha só o que diz o artigo 374, inciso 4º. Não depende de prova quando o ato está constituído por aquele que goza de presunção de legitimidade. Se a pessoa goza de presunção de legitimidade como delegado de polícia, você não precisa provar. Então você já tem documentos, olha só, documento que evidencia o seu direito. Então o seu direito ele é mais do que provável, concorda? Então eu vou entrar na justiça com uma tutela provisória de evidência. Vou falar, juiz, meu direito é muito evidente. Um delegado de polícia atestou que esse carro é clonado. Eu quero meu dinheiro amanhã, a não ser que se prove o contrário. E se você achar um recurso repetitivo, entrar no site do STJ, jogar lá, carro clonado, indenização, só escrever isso no site do STJ, e você achar algum recurso que ao lado venha repetitivo, ou seja, vários casos semelhantes àquele, independente se a loja é a mesma, se não é, se é o mesmo estado, não é, olha o que você tem agora. Você tem todos os documentos a seu favor e você tem um precedente ao seu favor. Você tem a decisão dos ministros. Então é o tipo de processo que você entra na segunda-feira e na terça já sai com a decisão. Se a decisão sair na quarta, troca de advogado, porque ele é muito ruim. Porque tu está mostrando para o juiz, eu tenho todos os documentos. Está aqui, ó, os documentos, ó. Compra, foi ele que comprou. Aqui, ó, ele foi parado na blitz. Ó, o delegado falou que é clonado. Tá tudo aqui, tá, juiz? Ó. E eu tenho, ó, o que o ministro falou. Olha o que o ministro está falando. Ministro. Já era, meu irmão. Entrou na segunda, na terça, manda o teu cliente comprar outro carro. Se passar de quarta, troca de advogado. Então, você está conseguindo entender? A tutela de evidência, ela serve para isso. Se o autor, ele já tem todos os documentos, e ele tem uma súmula vinculante, que foi o exemplo da questão, ó, ou um julgamento de recurso repetitivo, qual é a tutela que você vai marcar na prova? Tutela de evidência. Mas, professor, precisa ouvir o réu? Ouvir quem? O cara que te vendeu o carro? Jamais. Não precisa ouvir ninguém não, meu irmão. Não precisa ouvir. Olha o que diz o parágrafo único do artigo 311. O parágrafo único do artigo 311 diz que, quando tem todos os documentos, quando tem a súmula, o juiz pode conceder liminar. Solta na tela o gabarito aí, Latino. Alternativa C é o gabarito. Olha o parágrafo único lá do 311. O juiz pode dar liminar nos casos do inciso 2º e 3º. Cuidado em prova, hein? Só nos casos do inciso 2º e 3º, o juiz pode dar a liminar. E o que é liminar? É quando o juiz decide, sem ouvir a outra parte. Tá bom? Vamos para a próxima questão? Mais uma prova aí, ó. Rapaz, promotor de justiça em Santa Catarina. Solta na tela aí, Latino. Haja coração, né? Eita ferro. Diz aí, ó. Nos termos do Código de Processo Civil, no procedimento da tutela cautelar, requerida em caráter antecedente, o réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Certo ou errado? Nicole? Certo ou errado, Nicole? Certo ou errado? Vocês não estavam aqui na aula teórica? Volta aqui, Latino, rapidinho. Para você que está assistindo aí,
pessoal, vocês estão acompanhando no grupo, né? O pessoal está aqui assistindo. Hoje tem 1.323 pessoas aqui assistindo. Não dá para filmar, né, Latino? Latino não está conseguindo se mexer, muita gente em pé aqui. Vamos lá, galera. Vocês estão aqui no presencial. O prazo para contestar o pedido cautelar são 5 ou 15 dias? Nicole, está estudando, Nicole? 5 dias, Latino? Latino sempre acerta tudo. Solta na tela aí, Latino. Solta na tela, tá certo, Latino. 5 dias. Presta atenção, cara. O cautelar não é ação ainda. A ação será proposta depois de 30 dias, tá? Contada a propositura da tutela cautelar. Então, você não vai contestar a ação. Contestar a ação são 15 dias. Agora, para contestar o pedido cautelar, são 5 dias. Está correta a questão. Está aparecendo aí na sua tela. Olha aí, ó, a fundamentação legal. E você tem que tomar cuidado porque nós temos 2 tipos de tutela de urgência, né? A cautelar e a antecipada. Na cautelar, o prazo, a pessoa do réu terá 5 dias para contestar. E o autor tem 30 dias para formular o pedido principal, beleza? Porque aqui ele não contesta a ação, ele contesta o pedido cautelar. Depois ele vai ter a oportunidade de contestar a ação. Isso é uma pegadinha monstruosa, né? Porque todo mundo vai para a prova com 15, na dúvida marca 15, vai marcar 15. Mas tem alguns prazos aí no CPC que não são 15 dias, não é isso? Solta na tela a próxima questão aí, Latino. Prefeitura de São Bernardo do Campo, terra do Lula, né? Assistente jurídico, uma prova da VUNESP, está aparecendo aí na sua tela, sobre as tutelas provisórias estabelecidas no Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. 1. A tutela provisória requerida em caráter incidental depende do pagamento de custas. Errado, artigo 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental não depende do pagamento de custos. Artigo 295. B. A tutela provisória não conserva a eficácia durante o período de suspensão do processo. Também está errado, é o parágrafo único do artigo 296. Ela conserva a sua eficácia sim, no período de suspensão do processo. C. Para a concessão de tutela de urgência, o juiz não pode exigir, e o juiz não pode, eu não vou nem terminar de ler, está errado. Falando que o juiz não pode, Deus me livre lugar. O juiz pode tudo. Tchau para C. D. A tutela de evidência poderá ser concedida, a de evidência. Olha para o garoto do lado, que está sentado do teu lado, e fala, amém, Senhor, caiu evidência. Só tem um requisito. A tutela de evidência poderá ser concedida independentemente da demonstração do perigo ou risco ao resultado do processo. Pode marcar a alternativa D, porque não depende de perigo. A tutela de evidência só tem um requisito. Volta aqui comigo, Latino. Caiu tutela de evidência, meu irmão. É gol, cara. Vai acertar a questão. Ela não depende de perigo ou resultado útil do processo, risco ao resultado do processo. A tutela de evidência, ela só tem um requisito: probabilidade do direito. É só esse requisito. Pode marcar a alternativa D. A alternativa E diz: a decisão que concede a tutela fará coisa julgada. Errado. Não faz coisa julgada, tá bom? Gabarito aí na tua tela, pode soltar na tela, Latino, alternativa D. Aí já demos a fundamentação, 295, 296, 297, 311, 304, tá? Tá aí a fundamentação legal, dá o pause aí. Vamos seguindo. Próxima questão, olha que lugar bom de trabalhar, STJ, uma prova de nível médio, técnico judiciário para trabalhar com os ministros lá. Solta na tela aí, Latino. 2018, questão do STJ, cara, maneiríssimo esse concurso. A tutela provisória pode ser concedida, a provisória, em caráter antecedente à propositura da ação ou em caráter incidental, quando proposta no curso da ação principal. Rapaz, que questão bem formulada, hein? A tutela provisória pode ser concedida em caráter antecedente à propositura da ação ou incidental, quando proposta no curso. Volta aqui comigo, Latino. Questão difícil pra caramba, meu irmão. Porque tutela provisória é gênero. Quando a questão diz a tutela provisória pode ser antecedente ou incidental, tutela provisória é gênero.
A de evidência, quer fazer uma anotação aí no teu caderno? A tutela de evidência, essa daqui, não pode ser antecedente. Não existe tutela de evidência antecedente. A tutela de evidência, ela só pode ser incidental. Rapaz, que questão difícil. Que questão difícil. Por isso que eu não gosto de ver o gabarito antes, para ter adrenalina no coração. Aí a questão fala, a tutela provisória pode ser concedida em caráter antecedente à propositura da ação ou em caráter incidental. Na verdade, não é provisória, né? É de urgência. O problema é que a de urgência é uma espécie de provisória. É a tutela provisória de urgência. Mas qual é o macete aqui? Eu acho essa questão difícil. Mas o macete é, banca, eu sei que a de evidência não pode ser antecedente, mas eu não vou lembrar isso para você. É você que tem que lembrar isso para mim. Se é você que tem que lembrar isso para mim e você não lembrou, marca certo. Não precisa marcar errado. Que a exceção não sou eu que lembro para a banca, é a banca que me lembra. Temos uma exceção aqui. A de evidência não pode ser antecedente, só que é uma exceção. A banca não me lembrou. Se ela não me lembrou a exceção, eu vou na regra do jogo. Vamos na regra. Então, assim, qualquer coisa tu corta aí, hein, Latino? Mas eu vou opinar o gabarito aí correto. Vocês querem me defender? Alguém já consultou o que concurso? Tá tudo bem? Sem cortes, hein, Latino? Sem cortes, é brincadeira. Gabarito certo. Muito bom, graças a Deus, Latino. Questão difícil, hein, Latino? Sorte que eu não me lembro a última vez que eu errei uma questão, não é? E tu, Latino? Já errou alguma? Tu errou essa? Certa resposta. Mas por que está certo, professor? Se é de evidência não pode? Porque eu não lembro a exceção para a banca. É simples assim. É a banca que me lembra a exceção. A tutela pode ser antecedente ou incidental? Pode. Ah, mas a de evidência não. Oxi. É a banca que tem que te falar isso mesmo. Não é você que tem que falar isso para a banca. Tá bom? Beleza? Então a questão está corretíssima. Agora, questão bem elaborada, hein? Lembrando que muitas das vezes aí a gente pega os gabaritos comentários do que concursos, tá? Nem sempre eu comento os gabaritos todos. Próxima questão, solta na tela, Latino. TJ de São Paulo. Escrevente de técnico judiciário do interior. Diz aí que a tutela, se a tutela antecipada for concedida nos casos em que a urgência for contemporânea, vai se acostumando com isso, hein? Urgência contemporânea à propositura da ação. E a petição inicial limitar-se ao requerimento de tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou risco ao resultado do processo, a decisão se tornar estável, o que o juiz pode fazer? Volta aqui comigo. Está perguntando de novo isso, cara. Perguntando o requerimento da tutela de urgência antecipada, antecedente, se estabiliza, 2 anos, sem mérito. Qual é a pergunta? Chega uma hora que vai perder a graça. Qual é a pergunta aí? O que o juiz deverá fazer? 1, mandar emendar a inicial? Lógico que não. Se a parte não recorreu, estabiliza. 2, suspender a ação até o seu efetivo cumprimento. Olha, os casos de suspensão do processo estão previstos no artigo 313. Não existe nenhum caso de suspensão do processo até o efetivo cumprimento. C, julgar extinto o processo. Só pode ser o gabarito, porque o processo ele é extinto. Ele é sem mérito. Gabarito, então, alternativa C. Perceba que esse assunto é um dos mais cobrados em prova. E é muito fácil, né? É o assunto mais fácil do CPC, porque é muito óbvio. A tutela provisória ou é de urgência ou é de evidência. Se for de urgência, pode ser antecipado ou cautelar. Ambas podem ser antecedente ou incidental. É uma regrinha procedimental, bem tranquilo aí de você decorar. Então aqui nós temos o gabarito, alternativa. Quer marcar aqui? Chegou aqui mais uma aluna. Quer marcar o gabarito? Valendo um livro? Então ela não quer o livro. Alternativa C. Solta na tela, Latino. Falar nisso tem que ir lá no Sander hoje. C. Tudo bem? C. É o gabarito aí, tá bom? Artigo 304 é a fundamentação. Tem mais questões, Latino? Tem mais uma aí. Solta na tela. Questão gigante, meu irmão. Procurador Jurídico, 2018.
Diz aí o Código de Processo Civil, está sumido, hein? Que entrou em vigor em 2016, alterou de forma significativa diversos instrumentos e atos processuais até então praticados, com vista na celeridade da prestação jurisdicional e também na solução dos conflitos. Com efeito, o 5º livro do Código é reservado à denominada tutela provisória, havendo diversas e específicas disciplinas a respeito do Instituto. Sobre o assunto, relacione corretamente as colunas. A primeira é a tutela de urgência, a primeira opção. A segunda opção é a tutela de urgência de natureza cautelar. A terceira opção é aquela mais fácil que nós já vimos, a tutela de evidência. E a quarta opção, tutela de urgência de natureza satisfativa, ou seja, de natureza antecipada. Vamos às opções? A primeira diz: pode ser concedida liminarmente ou após a justificação prévia, quando os elementos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo. Opa, tem mais de um requisito, então não pode ser a tutela de evidência, só pode ser a tutela de urgência. Então vamos marcar aí 1. Primeira é 1 aí. Segunda opção diz: pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito. Olha, isso está com cheiro aí de medida cautelar, né? Vamos ver aqui a segunda opção, tutela de urgência de natureza cautelar. Então marca aí 1, 2. Baixo aí 2, a tutela cautelar. 3, diz assim, ó: pode ser concedida liminarmente, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente e já houver tese firmada e julgamento de caso repetido, ou já tem súmula vinculante. Então é tutela de evidência. Tutela de evidência aqui é a alternativa 3, terceira opção. Então tá 1, 2, 3, né? A outra só pode ser 4. Torna-se estável se a decisão que a conceder não for interposto recurso. Perceba que está caindo muito, hein, esse artigo 304, hein? Volta aqui, Latino, rapidinho. Esse artigo 304, a estabilização da tutela de urgência antecipada antecedente, está caindo muito em prova, hein? Artigo 304, pode grifar no teu código aí, com marca-texto mais colorido que você tiver. Então aqui é 1, 2, 3 e 4, tá bom? Gabarito aí. Tem as opções aparecendo na tua tela. Tem aí 1, 2, 3 e 4? Tem. B, né? Alternativa B. Então vamos ver, alternativa B de bola é o gabarito aí aparecendo na tua tela, tá bom? Alternativa B de bola. Tem mais questões, Latino? Tem mais uma aí, solta na tela aí, Latino. Assistente jurídico, Prefeitura de São Bernardo, prova de 2018. Mais uma questão aí sobre tutela. Sobre as tutelas provisórias estabelecidas no CPC, assinale a alternativa correta. A primeira opção diz: a tutela provisória requerida em caráter incidental, simulado do Detran agora, incidental, não depende do pagamento de custas. E aqui está falando que depende, né? Está errado, não depende do pagamento de custos. É o artigo 295. B, a tutela provisória não conserva a eficácia. É errado, parágrafo único do 296, conserva sim. C, para concessão de tutela de urgência, o juiz não pode. Que juiz não pode, rapaz? D, a tutela de evidência, e eu acho que nós já fizemos essa questão, hein? Poderá ser concedida independentemente da demonstração de perigo. É o gabarito. A tutela de evidência só tem um requisito. Gabarito, solta na tela aí, Latino. Alternativa D de dado. Fundamentação legal, artigo 311. Tem mais uma, solta aí na tela, Latino. Juiz substituto. Tá tranquilo, meu irmão? Quer ser juiz, não? Juiz substituto. No que concerne às regras estabelecidas para a tutela provisória, o Código de Processo Civil determina que a concessão pelo magistrado de tutela de evidência. Apareceu tutela de evidência, faz o que, Latino? Olha pro cara do lado e comemora, não é isso, meu irmão? Só tem um artigo, só tem um requisito. Ou provinha fácil. Olha só, alternativa A diz aí, ó. Dependerá da demonstração de perigo? Tutela de evidência depende de perigo, Nicole? Não, né? B, poderá ser deferida liminarmente.
caso os fatos sejam comprovados pela via documental e exista tese firmada de julgamento de caso repetitivo. É isso ou não é? É o gabarito. Alternativa B de bola. Prova de juiz, cara. É difícil essa prova? Que moleza, né, cara? Alternativa C, latino. Será realizada de forma de decisão interlocutória de mérito. Tá maluco? D. Será cabível somente na hipótese de verificação de abuso? Não, porque a tutela de evidência também pode servir para prestigiar os precedentes. Gabarito, portanto, alternativa B de bola. Está aparecendo aí na sua tela. Molezinha, prova de juiz de direito. Né, Latino? Vamos nessa. Mais uma questão, solta na tela aí, Latino. É a última questão, de acordo com as informações aqui. Procurador Funrio. De acordo com o Código de Processo Civil, as tutelas jurisdicionais provisórias serão concedidas pelo magistrado, utilizando o juízo de cognição sumária, e serão de duas espécies, de urgência e de evidência. Portanto, pode-se afirmar que a tutela, 1. Cautelar, requerida em juízo, em caráter antecedente, seguirá em processo autônomo. Não é processo autônomo. No novo CPC, o procedimento cautelar, ele é dependente. B. De urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tá bonito. A B tá bonito. C. Da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa. Tá melhor a alternativa C, porque a alternativa B está faltando um requisito, né? Está faltando a probabilidade do direito. A B não está errada, mas está incompleta, né? Então, por enquanto, ficaria com a C. Ele quer a correta? Pode-se afirmar. Então, por enquanto, a alternativa C. A D diz, a de evidência será concedida quando houver demonstração de perigo? Não, evidência e perigo não combinam. Vamos ficar com a alternativa C. É isso, Latino. Fizemos aí 10 questões de tutela provisória. Nos blocos anteriores, você viu aí as aulas teóricas. Agora eu aprendi a mexer nesse novo portal do aluno e estou subindo simulados. Aí o que eu pedi para a equipe fazer? Nós temos que colocar nos simulados questões diferentes dessas que eu estou corrigindo. Então é isso que eu estou tentando fazer. Se você for na aula 2 aí, se eu não me engano, já tem um simulado da aula 2, tá? Então eu estou colocando aí abaixo dos vídeos teóricos, simulados. E os simulados eu vou tentando aí colocar questões diferentes dessas questões que nós estamos corrigindo. Eu até te peço desculpas já de antemão por ter demorado um pouco a colocar os simulados, isso foi prometido já desde o início, mas nós estamos mexendo aí com o novo portal e agora já aprendemos, tá bom? Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima aula, na aula 6. Na próxima aula nós vamos começar estudando aí sobre competência. Nós vamos começar pela parte de competência internacional para depois entrar na competência nacional. Começa lá no artigo 20 a 21. Eu te espero no próximo bloco.